Vamos ver o Nicolas? Vai ver um pedacinho, vamos botar nosso amigo Nicolas aí. Ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui. Parece que o Eduardo Bolsonaro falou do MBL também, estão falando aqui, Renan Santos. Era tudo novo isso pra vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e não... Hã? Falaram aqui no chat, ó. A gente vai ter que dar uma olhada, infelizmente. Você tá cansado? Você tem compromisso muito cedo? Não, a gente pode dar uma olhadinha aqui no... Vamos olhar. Vamos ver primeiro então o Eduardo ou continuamos com o Nicolas? Vai, Nicolas, vai de Nicolas aí. Nunca teve alguém pra falar o contrário. Mas isso é o mínimo. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos porque foi o Comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da dama do tráfico. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor banca isso, o senhor tem responsabilidade sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo, porque afinal de contas o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista, pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. Agora, não venha, por gentileza, dar nenhuma resposta que foi satisfatória nem convincente. A Luciane, ela foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. E sim, eu concordo com o senhor. O processo dela estava em sigilo, mas o processo criminal dela não. Sabia-se o porquê ela estava sendo investigada. Ou seja, não há nenhuma checagem, protocolo de segurança do Ministério dos Direitos Humanos para poder verificar quem entra lá dentro. Eu duvido um cidadão comum brasileiro querer uma reunião ou ser indicado com alguém que seja um bolsonarista. Eu duvido que ele entre lá dentro. Eu duvido. Porque é muito... O lance é mais do que isso. Ela foi indicada pela Janira Rocha, tá? Quem faz o lobby dela ali, e de outras entidades, de outras figuras, é a Janira Rocha, que já perdeu o mandato e tudo mais, que é, assim, publicamente conhecida por representar quem representa, estou falando aqui de facção e tudo mais. Portanto, qualquer um que viesse daquela turma não deveria botar o pé em Brasília. Então, por mais que rolava o processo, não rolava, veio com Janira Rocha, você sabe do que se trata. Veio com Janira Rocha, você sabe de onde está vindo. Então, óbvio que não teve checagem, né? O que o Nicolas está colocando aqui, ele está correto, e eu vou colocar aqui, não de maneira retórica. Eles sabiam do que se tratava e estão a fim de jogar junto, como jogaram junto com Janira, com a Dama e com as entidades que elas representam. Muito pior do que ser alguém que é o marido, que é a esposa de uma pessoa como o Clemilson, que é o tio Patinhas, como líder do Comando Vermelho do Amazonas. Ou seja, de fato, as coisas estão completamente invertidas e a indignação, senhor ministro, não é porque não é somente um escândalo, é porque existem outros. Dê só uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, só puder retomar meu tempo, porque o microfone parou. Ei. Enquanto isso, prestem atenção aqui nessa foto aqui, ó. Pra vocês gravarem quem é esse rapaz aqui. Oi. Pode retomar o tempo, deputado. Perfeito. 2h14. O senhor conhece esse rapaz aqui, senhor ministro? Conhece? Depois o senhor me responde. Esse aqui é o senhor Said Marcos, que ridicularizou das vítimas mortas. Ridicularizou das vítimas mortas pelo Hamas, fazendo essas postais aqui antissemitas, inclusive de uma mulher que foi morta e estuprada e simplesmente estava ali tirando foto com o senhor todo sorridente. É por essas e outras que as pessoas não têm nenhum tipo de credibilidade no senhor. E que, inclusive, foi demitido, né? Depois da nossa pressão aqui, ele foi demitido. E depois de 3 dias que já tinham acontecido os ataques, o senhor demorou a se pronunciar com relação a todos os ataques que aconteceram ali em Israel e não condenou o Hamas. Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil
não consegue condenar o mal. Assim como aconteceu anteriormente no nosso encontro que nós tivemos aqui, que eu perguntei para o senhor condena as ações do Nicolás Maduro? O senhor não responde, porque o ministro de Direitos Humanos do Brasil é incapaz de condenar o mal. Então, não é que... Eu não vou conseguir aqui, obviamente, extrair a verdade do senhor. Eu não vou conseguir aqui extrair a verdade do senhor de fato, porque alguém que não consegue condenar um ditador como Nicolás Maduro vai conseguir dizer a verdade a respeito da dama do tráfico em seu ministério? É claro que há um elo. É claro que vocês fazem isso. Se fosse o contrário, a nossa vida estava acabada. Vocês nos associariam como criminosos. É isso que nós devemos deixar claro aqui. Discutir a matéria é pífio, quando se tem uma pessoa que não tem uma honestidade intelectual. Agora, eu gostaria de saber a tua opinião, senhor ministro. Dessa vez eu gostei da abordagem dele mesmo. Não em termos agora de estilo, tá? Ele fez uma outra linha novamente do Kim, mas eu falei, olha, é um cara que vai obter lacrada na rede. Não, eu acho que objetivamente falando foi válida a pressão que ele fez, especialmente no caso envolvendo o Hamas e por ser ministro de Direitos Humanos e se calar sobre temas. Obviamente que eu gosto muito mais do meu estilo, as observações sobre o mandato dele enquanto ministro, né, sobre o cargo, a administração dele ao cargo do Ministério dos Direitos Humanos, porque são coisas, vamos dizer, objetivas e concernentes à atividade dele em pontos muito específicos e nas políticas adotadas por ele. Agora, as posições políticas e certas escolhas dadas aqui, como o Nicolas levantou, são pertinentes e várias a serem levantadas, e foram levantadas com um estilo bom, tá? Isso não é apenas um corte bom, tá? Acho que foi uma performance boa mesmo. Já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão, um homem que foi morto por uma negligência jurídica, atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber a opinião do senhor como ministro dos Direitos Humanos, se o senhor esteve conversando com a sua família, ou se o senhor emitiu alguma nota, porque, de fato, as vítimas e os programas que o senhor diz, de fato, só está na tua mente. Esses programas que o senhor diz que atende às vítimas não passa de mera palavra e discurso. Porque as pessoas, de fato, que estão... É complicado, né? Porque aí agora o coisa pode falar o seguinte, então você está preocupado agora com direitos de presidiários, violação de direitos humanos da cadeia? Mas não vai falar isso, porque ele vai se entrar em contradição. Eu acho muito interessante trazer o Clezão. Porque realmente, ele é o ministro dos Direitos Humanos. E a pauta dele é esse tipo de coisa. Em presídio e tal. Fazer turnê por cadeia. Ele faz turnê por cadeia. Isso é porque delicado. Ele quer supostamente defender... veja só, o interesse da dama do crime é justamente em melhorar as condições prisionais, obviamente, dos membros do tráfico que estão ali presentes, né? E ele não pode lacrar, Renan Santos. O Silvio Almeida, na posição que ele está e o que ele representa nessa pauta para a esquerda, ele não pode votar com uma lacração. Ele precisa... Não é lacração. A resposta dele, se ele for um lacrador malandro, seria o seguinte: olha, estou aqui surpreso que o deputado agora está preocupado com condições prisionais, direitos humanos, atendimento a vítimas de, vamos dizer, um sistema prisional cheio de falhas. Eu fui alvo de críticas aqui nesta mesma comissão por parte de colegas seus de estar fazendo uma turnê que eu considero muito válida nos presídios para garantir direitos fundamentais, direitos humanos que infelizmente o nosso sistema prisional não garante. Se o deputado já está tão preocupado com o Clezão, então, por favor, que viaje comigo, não só para se preocupar com o Clezão, mas com o Robson, com o Jefferson e com todos os outros brasileiros que, por vezes, são mortos dentro do sistema prisional, sem sequer terem seu caso totalmente julgado. Você sabe que pessoas, às vezes, vão presas, estão com uma prisão preventiva e lá dentro elas sofrem violações dos direitos humanos, inclusive vítimas de abuso e violência sexual. Caso o deputado soubesse, deveria se preocupar, ou só se preocupa com as vítimas do seu ideológico, né? Ele poderia meter-lhe essa. Vamos ver se ele vai falar isso? Porque se ele for malandro, ele mete essa. Tô aqui... Eu vou parar, porque o que vai ter de corte maldoso dessa tua fala? Sim, estou aqui, tá? Tentando fazer um raciocínio de um malandro do outro lado. Renan daria um bom ministro de esquerda, olha só. Vamos ver. Hoje no Brasil, sentem extremamente falta e ausência do teu ministério. Então eu sei que o senhor vai lhe faltar com a verdade, mas mais uma vez aqui é um excelente momento para poder fazer os vídeos que você tanto odeia. Porque, afinal de contas, mostra a verdade de quem é o senhor. Aqui, desempenho muito bom do Nicolas na resposta, no comentário dele.
Como eu disse, eu acho que ele abre a brecha para essa lacrada. Eu aqui falei, eu se um ministro lacrador de esquerda, eu daria essa lacrada. Tá? O Flávio Dino com certeza daria essa lacrada. Essa é uma lacrada, mano, que o Dino daria. Vamos ver. Pelo que o senhor disse, que é omissão em relação aos ataques terroristas do Hamas. Para começo de conversa, o Ministério das Relações Exteriores do governo ao qual eu pertenço com muito orgulho, já agia e já trabalhava nesse tema, juntamente com o presidente da República, emitindo suas opiniões e zelando para que as pessoas, tanto as que foram vítimas do ataque terrorista, como aquelas que estavam em Gaza... Ele não consegue. Aí ele pegou. Aí o Nicolas vai fazer o videozinho e pegou ele, né, Renan Santos? Ele não consegue falar que o Hamas é uma organização terrorista. O Ministério das Relações Exteriores vem emitindo opiniões... Puta merda. Que elas pudessem ficar em segurança, principalmente os brasileiros. O senhor disse que eu não me pronunciei. No dia 7 de outubro, o ataque foi no dia 7 de outubro, no dia 10 de outubro, o presidente já tinha se manifestado, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota lamentando o fato, que provocou a morte de brasileiros e também colocando nossa ouvidoria à disposição de quem necessitasse de informações, também reforçando os canais das embaixadas em Tel Aviv e do escritório de representação em Ramallah. No dia 11, ou seja, no dia seguinte, no mesmo mês, nós reproduzimos nas redes sociais um apelo do presidente Lula que dizia explicitamente: é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. No dia 6 de novembro, eu fui novamente a público, tanto no Twitter quanto no Instagram, reiterar que havia dito, condenando os atos terroristas do Hamas, mas sem fechar os olhos às violações de direitos humanos que foram protagonizadas por Israel, em sua resposta, que consideramos completamente desproporcional. No dia 8 de novembro, eu manifestei mais uma vez minha posição e a do governo no programa Bom Dia Ministro, no canal Gov, que é distribuído para todo o país. No dia 15, em entrevista ao programa da jornalista Miriam Leitão, me pronunciei novamente sobre o tema. E reforcei em todas as ocasiões o apelo do presidente Lula, que manifestou publicamente sua posição pelo cessar-fogo para que se interrompesse o que ele mesmo chamou de insanidade, que tem vitimado especialmente crianças. Esta posição tanto foi acertada que, de fato, um cessar-fogo foi decretado pelos dois lados posteriormente. E mais... Graças a... Não dá. Esse cara é um idiota. Um idiota. A gente deu muito. Idiota. A gente superestimou ele, cara. A gente superestimamos esse cara, tá? Superestimei. Esse cara é um idiota. Minha Nossa Senhora. Vamos continuar. Mais importante, esse governo não ficou apenas na nota oficial. Nós repatriamos todos que desejaram deixar Israel, assim como fizemos um grande esforço capitaneado pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas veja, Renan Santos, que ele está usando respostas protocolares. Essa crise aí de Hamas, e eles não conseguirem falar que o Hamas é uma organização terrorista, eles, na verdade, se comportarem pró-Hamas, que também afetou os números ali do Lula na última pesquisa de rejeição. Lógico, eles adotaram e eles decidiram adotar essa resposta protocolar para tudo. Tanto que ele está lendo, ele não está... Veio esse assunto, ele está lendo. Sim. Ele nem está emitindo opinião. Ele com um pack de respostas para dar. Uma resposta protocolar que eu acho que todos os ministros do governo estão tendo que dar a respeito desse assunto. Em relação às fotos, tiro fotos com várias pessoas que vão ao meu gabinete, inclusive fotos de pessoas que foram levadas, que estavam juntos, que faziam parte de assessorias de deputados federais. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de foto, porque teve deputado que tirou foto com o Adriano Lessa, por exemplo. Tá? E quando a gente fala de genocida, na verdade esse termo a gente tem que ver se é apropriado, mas a gente está se referindo a quem pregou não tomar vacina durante uma pandemia que resultou em mais de 700 mil mortes. É disso que se trata. Não respondeu nada. Deu uma resposta protocolar num assunto muito sério que faz muito impacto para o próprio público do Lula, não só do público do Nicolas.
Assim, que derrota, Renan Santos, que derrota. Mandou mal. Mandou mal. Mal.